Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso curso de manutenção em celulares, ministrado pela Texel Service com ênfase em reparos de placas. Nós estamos entrando no terceiro módulo, pessoal, e vamos falar de um assunto muito importante que são sobre as placas dos aparelhos celulares, certo? Vamos falar um pouco sobre a estrutura do celular nessa primeira aula, como a placa se divide, né, os seus principais setores. É muito importante que vocês prestem atenção nesses detalhes, nessa aula, pessoal, porque é onde está o segredo da manutenção. É vocês entenderem um pouco da placa do aparelho para poder fazer a manutenção correta, né, em seus setores que estão defeituosos, saber analisar o circuito, bem como reconhecer os componentes, ok? Vamos dar início à nossa aula. Pessoal, estou aqui com algumas placas de celulares, alguns modelos, onde eu irei demonstrar os setores da placa, como a placa está dividida. A placa ela é composta por alguns componentes, certo? Também alguns periféricos, como câmeras digitais, microfone, conector de bateria. O importante na aula é a gente reconhecer esses setores da placa, certo? Eu vou mostrar aqui para vocês, estarei demonstrando em alguns modelos de placa, Motorola, Samsung, LG, alguns modelos que eu selecionei aqui, certo? Então, pessoal, o primeiro ponto que a gente tem que identificar na placa, ela como um todo, é o negativo, certo? O negativo da placa, a parte negativa. Porque o teste, ele sempre vai partir como referência do negativo da placa. Nessa placa aqui do Samsung que eu tenho aqui para fazer a demonstração, eu tenho aqui o conector da bateria, certo? Conector da bateria. Vou selecionar aqui o multímetro em escala de continuidade. Eu tenho aqui o conector da bateria. Eu tenho 3 pinos. A parte amarela da placa é o negativo, certo? Toda essa parte amarela é o negativo. Se eu colocar uma ponta de prova aqui na massa, na parte amarela, e for encostar a outra ponta de prova em 1 a 1 pino, ela vai bipar em comum com apenas com o negativo, né? Porque nós estamos usando a escala de continuidade, ó. Certo? Então, esse é o terceiro pino, é o negativo. Ó, negativo. Toda essa estrutura da placa, toda essa parte amarela aqui, ela é pintada de ouro, certo, pessoal? Por isso que tem essa procura por sucatas, porque a sucata tem vários metais, né? Vários metais nobres, como prata, ouro, cobre, estanho, certo? Então a referência que nós temos que ter, primeiramente na placa, identificar é o negativo. Eu tenho uma placa aqui, ela como um todo, certo? Eu vou ter aqui circuitos nela, componentes, como eu havia falado. E eu tenho toda essa parte amarela aqui da placa. Essa parte amarela está toda interligada, certo? Se você seguir aqui o caminho, você vê que ela está toda interligada. Então, onde eu fizer o teste de continuidade, ela vai bipar. Onde eu fizer esse teste, porque a maior abrangência da placa é por negativo. Vocês estão vendo aqui o amarelo. Se eu raspar a placa bem aqui, ó, vou melhorar aqui o foco no microscópio, vou dar uma raspadinha bem aqui. Podemos ver que o metal cobre, né, será exposto, certo? Então, pessoal, aqui eu tenho uma cobertura de ouro. E aqui eu tenho uma cobertura de tinta, né? Uma tinta que faz a proteção da placa. Se eu encostar uma ponta de prova aqui nessa parte amarela, encostar no cobre que foi exposto, ele vai bipar do mesmo jeito. Então, a gente entende que tanto o amarelo como essa parte que está pintada, ela tem o contato em comum, certo? Toda essa parte amarela, ela é a parte negativa. Quando eu pego um aparelho e vou ligar ele com a placa desmontada, eu posso ligar o positivo no positivo
E não necessariamente eu preciso ligar o negativo no negativo da placa, certo? Eu posso ligar o negativo em qualquer parte que represente o negativo da placa, como eu falei, a parte amarela. Ó, então eu posso ligar aqui em qualquer parte amarela da placa, que no caso fica mais seguro, porque quando eu manusear a placa, os dois aqui bem pertinho, um no negativo e um no positivo, quando eu ficar manuseando para fazer os testes, pode ser que ela encoste, certo? E dê um curto na fonte. Então eu utilizo aqui, eu posso utilizar qualquer parte referente ao massa, né? Eu posso aqui utilizar o suporte do chip também, ó, para usar como negativo. Posso usar aqui o suporte do chip, certo? Ó, porque se eu for colocar uma ponta de prova aqui no amarelo e colocar em qualquer parte metálica, suporte do chip. Ó, vou colocar aqui na parte amarela, colocar aqui no conector de carga. Negativo também, certo? Então, se eu quiser, eu posso colocar o negativo aqui também no conector de carga e colocar o vermelho no positivo, certo? Esses cuidados nós temos que ter, porque na hora, como eu falei, na hora do manuseio, pode ser que encoste, acaba gerando um curto, acaba acidentalmente ele vai encostar e aí vai, né, danificar a placa por um descuidado qualquer, certo? Então, pessoal, aqui ó, nós identificamos a parte negativa da placa, certo? Toda a parte metálica que tiver bipando em comum com o amarelo é negativa. Se eu colocar aqui no pino negativo, se eu colocar o motivo no pino negativo, ó, se eu colocar aqui em qualquer parte amarela, ele vai bipar, ó. E aqui, ó, tá vendo onde eu raspei? Onde aqui já foi raspado, você vê que bipa também, ó. Então, onde bipar em comum com o negativo ou com essas partes metálicas de conectores, certo? Todo esse setor vai ser negativo. Então, pessoal, uma das primeiras partes, né? Um dos primeiros setores que nós estamos aqui analisando é saber identificar a parte negativa da placa, certo? Então, identificando negativo, vamos passar para um segundo setor da placa, que vai ser a parte vazia, certo? Onde tem a ausência de material. Ó, eu tenho aqui a parte pintada de ouro, eu tenho aqui a parte pintada de cobre, estou raspando aqui, e eu tenho essa outra parte, que é o vazio, ela não tem metal, ela é somente a fibra da placa, que é o material que é composto à estrutura da placa, ou a fibra, certo? Eu raspei. Então, se eu botar uma ponta de prova aqui e outra na fibra, não dá nada, ó. Porque a fibra, ela é a ausência de metal, certo? Então, se eu seguir aqui, ó, toda essa parte aqui é fibra. Aqui já tem um ouro, certo? Ó, fibra. Ficamos atentos que aqui é o ouro, aqui é pintado, o cobre pintado, que está lado a lado com o ouro, certo? O ouro aqui é pintado e aqui é a parte da fibra, que é o vazio, é a ausência de metal. Pessoal, para que serve o vazio? O vazio serve para separar o lado negativo da placa, certo? Justamente para não encostar com o positivo, né? Porque a placa tem um lado positivo e tem um lado negativo. Vou dar uma aproximada aqui bem um pouco melhor para a gente entender, ó. Então eu tenho o vazio, eu tenho a parte negativa, certo? E tenho a trilha, certo? Tem uma trilha, tem um vazio, tenho aqui o massa pintado de ouro, o massa pintado de tinta, o vazio, certo? Isso aqui não é trilha, certo, pessoal? É a parte vazia, que é a ausência de metal. Tem uma trilha, que no caso aqui a trilha, se eu for raspar aqui, ela é pintada de cobre, ó. Certo? Então, massa,
negativo, negativo pintado de tinta, vazio, trilha, vazio, massa, negativo, certo? Se eu for seguir aqui essa trilha, ela faz todo esse percurso. E do lado a lado, ó, tanto de um lado como do outro, tem um vazio para separar essa trilha, né? Então, pela lógica, se essa trilha aqui é negativa, eu tenho um vazio, então essa trilha, ela faz uma função positiva, certo? Ó, pessoal, só para repetir aqui, ó, vazio, massa, vazio, trilha. Vazio, massa. Pessoal, o vazio, ele parece uma trilha, mas não é, certo? Não é trilha. Então aqui é a primeira parte, massa. A segunda parte, vazio. Vamos aqui para a terceira parte, as ilhas, pessoal. Aqui, ó, essas bolinhas de solda. Ilhas ou pads, é onde os componentes vão ser soldados, certo? Ó, tem um componente aqui. Deixa eu melhorar, dar um zoom aqui no microscópio. Eu tenho aqui um componente, eu tenho uma ilha aqui sem componente, certo? Ilha sem componente, componente, ilha sem componente, certo? Massa pintada, vazio. Aqui em torno do componente, ó, componente. Essa parte mais escura é o vazio, ela não dá continuidade, porque ela tem uma ausência de metal, certo? Nada condutivo. Aí eu tenho um componente aqui, tem uma trilha, né, que vai para esse componente, e o outro lado do componente. Então, pessoal, aqui temos aqui o massa, vazio, trilha, componente, certo? Massa pintada de tinta, vazio, componente, certo? O componente ele é soldado na placa através das ilhas ou pad, certo? Que é esses pontozinhos aqui de solda. A gente podemos observar que o componente aí tem um ponto de solda de um lado e um ponto de solda do outro. É justamente essa solda que faz ele fixar, certo? Na placa. Eu estou com o modelo aqui de uma placa Samsung, eu vou pegar aqui uma placa LG, outro modelo, para a gente também poder analisar ela, certo? Tem aqui uma placa LG. Temos aqui o seu conector de carga. Você pode pegar um celular, às vezes o cliente lhe enviar sem bateria, e através desse teste de continuidade você pode identificar qual é o negativo dele, né? Eu coloco aqui uma ponta de prova no teste com a função de continuidade, certo? Eu tenho aqui o suporte do chip, certo? Vou colocar uma ponta de prova nele e vou fazer a medição, ó. Não bipou, bipou, negativo. Então eu já ligo o negativo preto nesse pino do conector, certo? Lembrando que a gente tem que ficar atento à polaridade, né? Quando nós estamos trabalhando com tensão, nós não podemos ligar o aparelho invertido. A partir do momento que estamos trabalhando com a parte que gera tensão, ó, negativo, positivo. Vamos procurar aqui um setorzinho que tem uma pintagemzinha de ouro, ó, bem aqui, ó. Ó. Vou botar a ponta de prova bem aqui, ó. Negativo, positivo, não bipou também, negativo. Onde eu coloquei a ponta aqui na parte amarela. Componente, as ilhas, né, nas laterais. Então essa parte mais escura é o vazio, certo? Isso aqui são as ilhas onde os componentes são montados. Ó, vazio. Aqui esse azulzinho mais claro é a ilha. O azulzinho mais escuro é o vazio. Esses pontos de solda são os pads,
certo? Não tinha nenhum componente montado aqui, você vê que é um pad original, tanto esses dois como esse. Vamos fazer uma análise aqui, ó. Conector de carga. Vou botar uma ponta de prova nele, em cima dele, e vou botar uma ponta de prova lá no negativo da bateria, para ver se bipa em comum, né? Ó. Positivo, positivo. Desculpa aqui, só desligou meu multímetro. Ponta de prova do conector de carga. Ó, positivo, positivo, negativo. Certo? Então já sei que esse terceiro pino aqui é o negativo. Sempre fazendo a comparação com uma das pontas de prova de qualquer parte dessas partes do celular que é bem metálica, que tem um tamanho maior nessas blindagens aqui, pessoal. Ó. Certo? Então vamos verificar aqui. Dá aproximada. Eu tenho aqui a carcaça do conector, que é negativa. Certo? Tenho essa parte aqui que sai, ó, na lateral com ouro. Então toda essa parte aqui é negativa, ó. Toda essa parte é negativa. Essa parte maior. Eu tenho aqui o massa, ó. O massa, o vazio, trilha. Aí tem um massa aqui que contorna todo esse contatozinho aqui dourado. Tenho aqui uma trilha. Tenho aqui os pads. Tem componentes aqui. Vazio, certo? Ó. Contornando aqui a trilha positiva. Contornando, ó. Contornando aqui a ilhazinha negativa. Vou explicar para vocês como é que a gente identifica. Eu tenho aqui vazio, ó, trilha, vazio. Certo? Então a trilha ela vai estar sempre cercada dos dois lados com o lado negativo. Opa, desculpa. Então a trilha aqui ela sempre vai ter cercada pelos dois lados que tem a ausência do metal, né? No caso, o vazio, certo? Ó, se eu raspar aqui, ele não dá nada, ó. Agora, se eu raspar aqui, eu já consigo ver o cobre. Então, se eu botar uma ponta de prova aqui no cobre e uma no vazio, não tem metal, ó. Não tem continuidade. Porque não tem metal. Agora, podemos ver que se eu seguir aqui essa trilha, ela está no negativo e vai para o negativo, ó. Componente bipa. Então, estão com a ligaçãozinha em comum. Eu tenho aqui um conector, todas essas blindagens, elas são negativas, certo? Aqui, ó, aqui, tudo isso aqui é negativo. Vai ser meu ponto de referência para teste. Aí eu tenho que saber aqui quais são as partes da placa. Eu tenho aqui os componentes, tenho aqui o vazio, né? Ó, no meio a trilha, vazio, trilha, vazio. Essa parte mais escura aqui é o vazio, no meio é a trilha. Pessoal, então é muito importante que nós venhamos a saber essas partes da placa, saber o que é terra, certo? Sempre vamos fazer esse teste com o multímetro em escala de continuidade para saber qual parte da placa, né, está bipando em comum, de preferência com o conector da bateria, porque nós sabemos que na maioria dos casos o terceiro pino é negativo. Ó, se encostar em qualquer parte metálica, imediatamente ele vai entregar que esse terceiro pino é o negativo. E se nós podemos observar aqui atrás do microscópio, esse terceiro pino ele está diretamente ligado nessa trilha gordinha aqui, ó. Esse azulzinho aqui é o vazio, trilha, vazio. Pessoal, fica essa dica aí, é muito importante a gente saber diferenciar esses setores, porque nas próximas aulas nós iremos trabalhar mais fundo em relação a essas informações, já vamos falar um pouco sobre os componentes, certo? Como eles estão ligados no lado positivo e no lado negativo. E a gente sabendo diferenciar o que é negativo e o que é positivo, vai facilitar o nosso trabalho para quando a gente fazer a análise de placa, né, a gente já sabe como é que funcionam os setores. E aí a gente não vai fazer jump no vazio, porque lá não pega solda, né? O jump tem que ser feito na trilha. No caso aqui, ó, se eu fizer um jump aqui, tem que fazer um jump aqui
de uma ilha, que é essa ilha do componente. Como eu não tenho acesso aqui, eu posso raspar essa trilha e fazer um jump até um determinado local. Ó. Se eu colocar uma ponta de prova aqui e outra aqui no componente, vai bipar, ó. Porque essa trilha aqui não está partida, né? Certo? Então falamos aqui de vazio, de trilha positiva, né? E trilha negativa. A trilha negativa são massa. Essa parte pintada é o mesmo cobre, mas só que ele está com esse cobre, então ele está verdinho. Essa parte amarela também é cobre. Ela não está avermelhada porque o ouro é amarelo. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Chegamos no final da nossa primeira aula do terceiro módulo. Falamos um pouco sobre essas divisões da placa, para que venhamos entender, né, como ela se divide, para que nas demais aulas a gente venha a encaixar todas essas informações que são de extremamente importância para quando a gente for fazer uma análise de placa, jampear, fazer uma medição, a gente não fazer a medição errada, beleza? E aí, pessoal, gostaram da nossa aula? É só mais um dos conteúdos que você encontrará no nosso curso online. Não perca que amanhã terá mais.